E hoje eu quero bater aqui um papinho com vocês sobre a polêmica, né, do Bolsonaro com o paizinho lá do presidente, né, da OAB, que o Bolsonaro feriu o coraçãozinho dele. Então vamos ver a real situação, porque o Bolsonaro foi tão rude nas palavras dele, porque feriu o coraçãozinho desse simples homem. Vamos ver? Primeiro eu vou ler a matéria aqui para vocês, galera, para você que não está a par, né, do que está acontecendo. Então você vai ficar primeiro por dentro de todo o babado do que aconteceu, para depois eu falar, né, vim aqui com um resumo básico sobre o paizinho do presidente da OAB. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro atacou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ao dizer que pode, desculpa gente, contar a verdade, entre aspas, tá, sobre como o pai dele desapareceu na ditadura militar. Abre aspas. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade, disse. Felipe é filho de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, integrante do Grupo Ação Popular, organização contrária ao regime militar, 1964 a 1985. Ele foi preso pelo governo em 1974 e nunca mais foi visto. Em 2012, no livro Memórias de uma Guerra Suja, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, diz que o corpo de Fernando foi incinerado no forno de uma usina de açúcar em Campos, no Rio de Janeiro. Abre aspas, conto para ele. Não é minha versão, é que a minha vivência me fez chegar nas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, e veio desaparecer no Rio de Janeiro, disse Bolsonaro em coletiva de imprensa. O Estadão Verifica, serviço do Jornal do Estado de São Paulo, mostrou que o pai de Felipe Santa Cruz, segundo depoimento da Agência Brasil, de um de seus irmãos, João Arthur, não era ligado à luta armada. Gente, eu não vou ler toda aqui a matéria, essa matéria aqui saiu, essa que eu estou lendo, saiu no site Exame, tá? E a gente sabe que tá essa polêmica toda. Ai, meu Deus, Bolsonaro, Senhor dos Anéis, Bolsonaro é mau, Bolsonaro é rude, deu uma patada no presidente da OAB, feriu o coração dele, porque olha esse presidente, olha o que ele fala, falando mal do papai do presidente da OAB. Agora, quem foi o papai de Felipe? O que era essa luta armada ou a ação popular, né? Que na verdade é a ação popular leninista marxista. Daí você já consegue enxergar que o babado era louco, né? Então, eu aqui, Paulinha, desse canal maravilhoso, vou contar para você um pouquinho só, porque o buraco é muito mais embaixo, mas vou contar para você o que foi essa ação popular, quando ela começou, será que ela era tão sanguinária mesmo? Vamos ver? Esse grupo, Ação Popular Leninista Marxista, foi criado em 1962 em São Paulo. Seus principais fundadores eram, na maioria, líderes estudantis. E o nome mais conhecido, que com certeza você conhece, era o José Serra. José Serra fazia parte da Ação Popular. Antes de 1964, já circulava o jornal Ação Popular, que era assim um porta-voz, né, das ideias revolucionárias do movimento. Foi a organização que praticamente, gente, iniciou os ataques terroristas no Brasil em 1966 com um atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, em Recife. Isso mesmo, ato considerado como o início da luta armada. Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, o pai do Felipe, presidente da OAB, fazia parte desse grupo, Ação Popular, que
praticamente, como eu disse para vocês, iniciou os atos terroristas aqui no Brasil. E lembrando, gente, se vocês estudarem mais a fundo sobre esse grupo, esse movimento Ação Popular, vocês vão ver que muitos dos membros, principalmente os líderes, como José Serra, por exemplo, foram para países comunistas para serem, como que eu posso dizer, para estudarem, né, para se formarem, para trazer ao Brasil essas ideias revolucionárias. Por exemplo, eles foram para Cuba, para a China, para os movimentos militares que haviam nesses países, para aprenderem todas as ações militares, todas as formas de manipulação, de guerrilha e etc., para trazer ao Brasil. E lembrando também que essas pessoas, na época, né, que começou esse levante da Ação Popular marxista-leninista, eles começaram, como a gente sabe, né, eles sempre começam pelo meio dos estudantes, e na sua maioria eram universitários, ou seja, eles entravam no meio universitário, e desde 1960, 62, se eu não me engano, eles começaram a manipular os jovens nas universidades para que eles se tornassem revolucionários, ou seja, eles entraram no meio da massa e davam cursos, faziam panfletos, enfim, distribuíam suas ideias subversivas através da massa, para que a massa fosse manipulada com suas ideias que de boa não tem nada, mas é claro que eles trazem essas ideias, né, com uma carinha bonita, uma carinha de revolução, aquela coisa maravilhosa, um conto de fadas. E as pessoas muitos desses jovens acabavam aceitando, né? Porque geralmente jovem tem aquela energia de querer mudar o mundo e etc. E esse povo, como foi, né, estudar fora, sabia muito bem que se infiltrando nessa vontade de mudança que os jovens têm, até hoje têm essa vontade, eles conseguiriam colocar as suas ideias marxistas, leninistas na cabeça dos jovens na época e poderiam formar levantes revolucionários para que no futuro próximo, que foi em 1964, e na verdade eles começariam em 1966, eles começassem a sua luta armada contra os militares naquela época. Então, se o pai do Felipe, que é presidente da OAB, fazia parte desse grupo que de bonzinho não tinha nada, pense bem, será que Bolsonaro foi tão rude, tão mal, tão, meu Deus, olha como esse presidente é louco, olha o que ele falou, Senhor dos Anéis, nos ajude, o nosso presidente está magoando os corações. Será que Bolsonaro é uma pessoa tão ruim assim mesmo em falar sobre isso, sobre o pai do Felipe, do presidente da OAB? Ele fazia parte de um dos maiores grupos sanguinários do Brasil. Será que ele era tão bonzinho assim? Será que ele era tão maravilhoso, uma pessoa tão bondosa assim? Quando se fala de marxismo e leninismo, não sai coisa boa dali de dentro. Então vamos parar com esse mimimi, tá? Ai, Bolsonaro foi mal. Ai, não concordo com isso que Bolsonaro falou. Ele não poderia ter falado isso do pai dele. Engraçado que o pessoal da esquerda faz e acontece com o nome do pessoal da direita, né? Tentaram acabar com a vida do Ustra, né? Tentam a todo custo colocar o Olavo de Carvalho como louco e etc. Mas quando fala do paizinho do Felipe, ai meu Deus, não pode, isso é falta de ética, tá vendo? Ele não tem educação, ele não tem respeito. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos começar a estudar e procurar saber realmente quem é quem dentro das instituições. Lembre-se que quando o regime militar terminou, muitos, tá, que faziam parte desses levantes, dessas ações revolucionárias na época, tomaram o poder, tá? Como Lula, Dilma, José Serra, entre outros. Então você acha mesmo que a gente pode sair criticando sem pesquisar realmente quem são as pessoas?
Vamos olhar primeiro. Eu acho que as pessoas não são tão loucas de ficar alfinetando as outras à toa, né? Então vamos olhar e vamos tomar cuidado, porque a esquerda tá aí para derrubar quem eles querem, né? Ah, meu Deus, vamos parar com esse mimimi, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha mini aula sobre ação popular leninista marxista. E falo para vocês, estudem sobre isso, procurem saber. Se eu não me engano, no livro A Verdade Sufocada fala muito bem sobre isso. Então vamos lá, leia o livro A Verdade Sufocada, porque está sufocada mesmo essa verdade, porque as pessoas de mimimi tá sufocada, hein? As pessoas não sabem o que estão acontecendo. Então